Boa noite a todos. Ricardo, nosso palestrante, presidente da Aguimar, clube parceiro. Em nome da Aguimar, eu dou boa noite a todos os outros presidentes que estão conosco, companheiros do meu e de outros clubes. Boa noite. Queria dar boas-vindas a vocês. E vamos lá. Eu declaro que está aberta a 13ª reunião ordinária virtual interclubes desse período, sob o lema Crie Esperança no Mundo. Solicito que a companheira Seni Coelho para a tribuna virtual para fazer o protocolo da noite. Seni, por gentileza. Boa noite, companheiros, companheiras, convidados. Hoje são 11 de outubro de 2023, quarta-feira. Na tribuna, Seni Loureiro Coelho, associada representativa do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste, classificação engenheira civil, neste período atuando como diretora de protocolo. Gostaria de registrar a todos que neste período rotário 2023-2024, temos como presidente do Rotary Club International o companheiro Gordon McNally, associado do Rotary Club de Salt, Queenfire, Loughton, na Escócia, distrito 1320, e como governador distrital, o companheiro Pedro Dalboni, associado do Rotary Clube de Volta Redonda do Rio de Janeiro. Hoje, nossa reunião será abrilhantada pela palestra do companheiro Ricardo Franco Teixeira, associado do Rotary Clube do Rio de Janeiro, com o tema Revista Rotary Brasil, o que vem por aí. Nossa reunião hoje, vou montar a nossa mesa virtual, nossa mesa diretora virtual, com o presidente Harrison, do nosso clube, o nosso palestrante de hoje, o companheiro Ricardo Franco Teixeira, e o presidente do Rotary Clube de Petrópolis, Dagmar Sena. Hoje teremos também nossa reunião abrilhantada com vários clubes que formaram uma parceria conosco. O Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, que é o nosso, Rotary Clube de Petrópolis, Rotary Clube da Cidade Imperial, Petrópolis Cidade Imperial, Rotary Clube de Belfor Roxo, Lote 15, Rotary Clube Caçapava, Jequitibá, Rotary Clube de Duque de Caxias, Rotary Clube de Itaguaí, Rotary Clube de Mesquita, Rotary Clube de Nilópolis, Rotary Clube de Nova Iguaçu, Rotary Clube Engenheiro Paulo de Fronten, Rotary Clube Rio de Janeiro, Rotary Clube de Bom Sucesso Ramos, Rotary Clube Penha e Rotary Clube Nova Iguaçu Leste. Boa palestra, boa reunião a todos. Retorno a palavra ao presidente Harrison. Ok, Seni, muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora ao presidente da Aguimar, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante na data de hoje. Dagmar, por gentileza, a tribuna virtual. Obrigado, companheiro Harrison. Gratidão pela presença de todos. Na tribuna virtual, Dagmar Sena, associado representativo do Rotary Clube de Petrópolis, classificação administrador de empresas, na atual gestão, presidente. E é com muito prazer, com muita alegria que hoje a gente recebe esse companheiro. É engraçado que a gente não se conhecia, e depois que a gente se conheceu, em todos os lugares a gente se encontra, né? Até no avião a gente se encontra, Até é impressionante. Então, é um prazer receber o Ricardo Franco Teixeira hoje aqui para ministrar essa palestra intitulada Revista Rotary Brasil, o que vem por aí. E o Ricardo Teixeira, ele é o atual presidente da Revista Rotary do Brasil.
Ele também é associado do Rotary Club do Rio de Janeiro. É engenheiro civil, administrador de empresas e atua como professor pós-graduado em gestão empresarial e mestre em sistema de gestão. Trabalha na FGV. Esse é um mini currículo, porque se a gente tivesse que ler todo o currículo do Ricardo Teixeira, a gente ia tomar todo o tempo da reunião. Então, é um mini currículo para apresentar esse grande parceiro aí, que veio hoje contribuir conosco sobre relevantes informações. Então, companheiro, passo a palavra para você e boa palestra. Muito obrigado, companheiro Dagmar. Muito obrigado, companheiro Harrison, pelo convite para estar aqui hoje. É um prazer muito grande. E quero, inclusive, fazer aqui somente uma colocação rápida com relação ao que o Dagmar disse, que a gente se conheceu há pouco tempo, começou a se encontrar até em avião. Nos encontramos em Foz do Iguaçu, no Instituto Rotary, no 46º Instituto Rotary. E Dagmar me salvou porque eu tinha ido, e agora vou pedir ao bem-vindo, por favor, não ouça o que eu vou dizer, mas eu havia esquecido meu PIN do Rotary. Cheguei lá e não tinha PIN do Rotary. Quem me salvou foi o Dagmar, que acabou me emprestando, que eu ainda não devolvi, porque ele não quis receber ainda, mas me emprestou o PIN de Rotary para que eu, pelo menos, pudesse ter um na lapela naquele momento. Então, sou muito grato pela gentileza dele, que tinha levado, aliás, um caminhão de pins. Acho que todo mundo que precisou de PIN lá foi atendido, foi socorrido pelo Dagmar. Mas Você é um fez prazer uso muito grande estar campeão, aqui. pronto. Como, Francisco? Você fez uso campeão do PIN, já não é mais dele, é teu. Bom, estou usando todo dia, hein? Mas, de qualquer forma, vir falar sobre a revista Rotary que vem por aí é um tema que realmente me deixa muito feliz ter sido convidado para tratar dele. A nossa revista, como alguns aqui na sala sabem, mas nem todos sabem, ela começou com um boletim do Rotary Club do Rio de Janeiro. E esse boletim foi a primeira vez publicado 1 ano e meio, mais ou menos, depois da fundação do clube. E a ideia era que os rotarianos pudessem tomar conhecimento daquilo que estava sendo tratado pelo clube de uma maneira geral. Normalmente, vamos dizer assim, as lideranças tomavam algumas decisões, participavam de alguns eventos, etc, etc. Mas e os outros companheiros? Como é que ficariam sabendo do que estava acontecendo? Quem não tinha participado dos eventos, como ficaria sabendo? E começou, então, o boletim número 1 do Rotary Club do Rio de Janeiro, que foi evoluindo, 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 e se transformou, depois de uma série de mudanças, na revista Rotary Brasil. Tá? Qual é a função da nossa revista? Basicamente, como eu disse, ela começou para que os rotarianos pudessem tomar conhecimento do que estava acontecendo. Mas o mundo mudou desde que a revista começou a ser impressa. E, com isso, também a revista precisou e precisa continuar, e vai continuar sempre precisando, avançar. Então, com o passar do tempo, a revista foi tomando uma nova forma realmente de revista, passando a incluir uma série de outras notícias, inclusive, por exemplo, a coluna que é muito procurada por todos, Rotary em Ação, Rotarianos em Foco, são colunas que são muito procuradas sempre na revista. E hoje a gente está passando por uma nova fase. É a fase de como fazer com que a revista chegue mais rapidamente na mão dos rotarianos e tenha, portanto, um motivo maior para ser utilizada e cada dia mais faça parte da vida dos rotarianos. Por que fazer parte da vida dos rotarianos? Eu estava na segunda-feira fazendo um bate-papo como esse que nós estamos tendo aqui agora e fiz um comentário de uma pesquisa que eu fiz recentemente. Eu estava querendo saber como é que a revista tinha atuado no momento em que nós tivemos aquela mudança de governo em 1964. O que aconteceu em 64? O que a revista noticiou? Não é função da revista, que trata de assuntos rotários, noticiar nada que não seja vinculado à Rotary. Mas você, olhando o que foi aquela edição, você percebe que se estava procurando ter uma sobriedade muito grande, que o momento, de certa forma, era um momento grave, lá em março, abril de 1964. E isso a própria revista deixa claro pela sua capa, pelo tipo de matéria que ela tem naquele período. Então, quando a gente quer hoje pesquisar qualquer coisa sobre o Rotary, nós temos aí, vamos completar 100 anos no ano que vem, em novembro, estão todos convidados
para a nossa comemoração. A comissão de organização dessa festividade, inclusive, é do companheiro Bem-vindo. Qualquer coisa que a gente queira pesquisar sobre o que aconteceu durante esses 100 anos com o Rotary, a gente tem uma fonte onde ir buscar a informação. Essa fonte começa com os boletins que foram, aí estão, inclusive, guardados no Rotary Clube do Rio de Janeiro, e aí, a partir do momento que a revista foi estabelecida como revista mesmo, daí em diante nós temos todos os exemplares. Então, é uma fonte de pesquisa fantástica. E é uma forma que nós temos de comunicar não só os rotarianos, como também aqueles que não são rotarianos, o que nós fazemos. Hoje, em que as comunicações são tão importantes no mundo, nós não podemos deixar de falar para o rotariano, que essa é a nossa função, mas precisamos também falar para fora. Precisamos mostrar a revista como um canal de aproximação, ou usar a revista como um canal de aproximação, com novos interessados em participarem do nosso movimento. Também na segunda-feira eu estava dando esse exemplo, então, por favor, se alguém esteve naquele bate-papo, me desculpe a repetição aqui, mas eu, logo depois que tomei posse na presidência da revista, estava um dia conversando com o Ricardo Gondim, que também já foi presidente da revista, onde o Rotary Clube do Rio de Janeiro hoje se reúne, que é no Yacht Clube. Nós estávamos do lado de fora, foi o dia em que as revistas foram distribuídas para os associados, então as nossas revistas estavam em cima de uma mesinha de centro. Marlene, já está com sono? Te flagrei, hein? Mas vamos lá. As revistas estavam em cima da mesinha de centro e passou uma pessoa e começou a olhar as revistas. Aí eu, na mesma hora, disse, a revista Rotary Brasil, já conhece, quer conhecer? Falamos um pouco sobre Rotary, eu já conhecia o Rotary. Ali houve uma aproximação. E no final da conversa, eu comentei, eu disse, olha, nós nos reunimos toda quarta-feira aqui, naquela sala, a sala estava bem próxima. Por favor, se tiver interesse, apareça aqui uma quarta-feira, vai ser um prazer recebê-la e tal. Qual não foi a minha surpresa quando na quarta-feira seguinte ela foi ao clube, já chegou se apresentando como minha convidada, e eu, evidentemente, isso é verdade, é minha convidada mesmo. E daí em diante passou a frequentar as nossas reuniões, nós fomos conhecendo essa pessoa aos poucos, é uma pessoa que tem família, na família tem vários rotarianos, já conhecia o que era o Rotary, já sabia quais os nossos propósitos, o que nós pretendemos fazer, como nós atuamos na sociedade. Bom, isso depois de 4 meses frequentando o clube regularmente, todas as quartas-feiras, ela foi, na semana passada, admitida como associada nossa. Então, a revista prestou ao Rotary Clube do Rio de Janeiro um serviço naquele momento, em que atraiu uma nova associada por conta das matérias que estavam ali publicadas. E, quando a gente se pergunta o que é que vem pela frente, é isso que a gente quer que cada vez mais aconteça. Cada vez a nossa revista seja um veículo de informação para os rotarianos, de uma maneira geral, um veículo de comunicação entre os rotarianos, que as coisas possam ser publicadas no nosso site, possam ser publicadas nas nossas redes sociais, para que todos tomem conhecimento, e também um veículo de atração de novos rotarianos que tenham interesse naquilo que é o cerne do nosso movimento, que são os projetos. Então, a ideia é que cada vez mais a gente ofereça aos associados dos clubes, que são os nossos assinantes, e à sociedade, de uma maneira geral, uma comunicação do que é o Rotary. Nós precisamos nos abrir cada vez mais para a sociedade para conseguir atrair novas pessoas. Isso é fato. E o que nós pretendemos fazer com a revista é exatamente avançar nesse sentido, avançar nessa direção, de informar bem os rotarianos e atrair também um público de ainda não rotarianos, mas pessoas que têm o potencial, o interesse de participar e que tomem conhecimento de que o canal está aberto através da nossa revista. Através da nossa revista, como? Quem aqui na sala já visitou o site da revista Rotary Brasil? Além do Francisco, Sérgio Afonso, bem-vindo, evidentemente, Seni, Kátia, o Rogério e acho que só. Patrícia. E Patrícia, claro, como Patrícia, logicamente, Patrícia. Mas a pergunta, então, foi do site. Quem já visitou o nosso Facebook?
além da Patrícia, da Kátia, né? Logicamente do bem-vindo. E aí, agora a Thelma, o Rogério de novo. Olha, Rogério visita todas as páginas da revista. Parabéns, Rogério. Seja muito bem-vindo. Né? Quem já visitou o Instagram da revista? Então, vejam quantos canais nós temos e que a maioria dos rotarianos não visita. A maioria dos rotarianos não usa. E nós não estamos usando esses canais, ou não estávamos usando esses canais, da melhor maneira possível para a comunicação entre rotarianos e para a comunicação dos rotarianos com a sociedade. Então, qual é a ideia? É cada vez mais usar o nosso site como repositório de todas as matérias que a gente tem, para que você possa, a qualquer momento, pesquisar e avançar com o site de tal forma que ele possa também aceitar matérias que sejam de rotarianos, matérias de clubes, de uma forma diferente da que ele é hoje, que não estaria dentro da revista especificamente, mas estaria dentro do site da revista. Por que eu fiz essa colocação? Porque, na realidade, a revista ela tem uma série de limitações na maneira como ela pode operar. Ela é uma franquia que é concedida por Rotary Internacional localmente, né? Você tem as revistas são regionais, então no Brasil é a nossa revista, no Peru tem uma outra revista, na Argentina tem uma outra revista. Cada uma tem um contrato com Rotary Internacional, o contrato é o mesmo, que diz o que você pode e o que você não pode fazer. Então, quando eu comentei, não era de se esperar que se falasse de política em 64 na revista, evidentemente não se falou. E por que não? Porque a Rotary Internacional deixa muito claro que a revista não é para tratar de assuntos políticos. Mas, eventualmente, a gente recebe pedidos de companheiros querendo fazer publicações de artigos, etc., que não são políticos, mas que deixariam uma dúvida. Será que é político ou não é? A gente está percebendo que não é político, pois alguém poderia achar que é. E a gente aí não pode publicar. Então, se a gente começa a usar as mídias sociais com canais específicos para publicação de rotarianos, que não necessariamente tem um endosso da revista, a gente consegue atender ao rotariano, fazer com que o nosso site fique mais interessante, porque matérias diferentes, de autores diferentes vão estar publicadas ali, e não necessariamente entrando na revista em si, que seria mantida dentro dos padrões normais de Rotary Internacional. Se hoje um clube, e o exemplo que foi dado aqui mais cedo, do Banco de Cadeira de Rodas para Crianças do Vesper. Tá? Eu fui eleito para a presidência da revista numa quinta-feira, tá? E no domingo foi lançado o Banco de Cadeira de Rodas para Crianças do Vesper. E eu fui lá fazer uma visita ao clube, inclusive porque a Patrícia Magluta é a nossa diretora de logística na revista, e aí eu parei para pensar e disse, meu Deus, eu estou aqui num programa, num projeto muito bacana do lançamento de um banco de cadeira de rodas. Quando é que a gente consegue publicar isso na revista? A próxima edição já está fechada, a gente não consegue publicar. A seguinte, se a gente tiver espaço, vai sair daqui a, na melhor hipótese, 45 dias, provavelmente vai sair em 60 dias. E essa é uma matéria que nós gostaríamos de publicar hoje. Onde é que nós conseguimos publicar? Nas redes sociais. Não é verdade? Na rede social eu tenho condição de dar uma agilidade à notícia que vai chegar muito grande. A gente tem condição de abranger todo o Brasil com aquela notícia que está saindo naquele momento. Então, o que é que vem por aí? Uma utilização cada vez maior dos nossos canais digitais para que a comunicação se dê numa velocidade também grande. Essa que é a nossa ideia. Então, partir para entregar essa informação o mais rapidamente possível, não só para os rotarianos, como também para não rotarianos que tenham interesse em projetos, que tenham interesse em atendimento a pessoas com deficiência e por aí vai. Vocês provavelmente viram o que aconteceu agora, a Maria deve ter tomado conhecimento, pelo menos, o que aconteceu agora com as próteses de mão. Um vídeo viralizou, tá? Nesse vídeo, alguém escreveu, e aparentemente sem consentimento, de que as próteses estavam sobrando, e a procura por próteses foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles tiveram que suspender o programa. Até janeiro o programa está suspenso, para conseguir atender as demandas que eles já têm. Porque se dizia o quê? Opa, está sobrando prótese. E aí, a partir de janeiro, vão retomar o projeto. O projeto está parado agora para atender
a demanda enorme que eles tiveram. Mas eles tiveram essa demanda enorme porque a rede conseguiu dar essa dimensão. Deu essa dimensão somente dentro do Rotary? Não, deu essa dimensão para fora. E, logicamente, que tantas pessoas tomaram conhecimento de que existe um banco de próteses, tá? E que esse banco de próteses é do Rotary e que ele pode resolver o problema de algumas pessoas. Então, vamos dizer assim, essa é uma oportunidade, vou colocar dessa maneira, tá? Ou esse é um vetor que a gente precisa usar mais, para que a sociedade tome conhecimento do que nós fazemos e para que a sociedade possa, num primeiro momento, nos ajudar, tá? E num segundo momento, se juntar a nós. Fazer com que o grupo de rotarianos cresça. Usando o quê? Essas mídias sociais que hoje a gente tem. Então, nós fizemos uma live, e não sei quantos daqui participaram, espero que o número tenha sido bom, dos que estão aqui conosco hoje, fizemos com o presidente eleito agora, né? já definido como tal, Mário César, que vai estar presidindo o Rotary Internacional em 2025, 2026. Os números do Facebook, não são números nossos, são do Facebook que aparecem lá. Mais de 57 mil pessoas assistiram, pelo menos em parte, o nosso vídeo. Bom, se nós somos mais ou menos 50 mil rotarianos, tá? E 57 mil pessoas assistiram, se nós fôssemos acreditar que todos os rotarianos assistiram, 7 mil pessoas a mais também assistiram. Como nós não vamos acreditar que todos os rotarianos assistiram, tá? Porque, logicamente, nem todo mundo teve essa possibilidade, e nós temos também, por exemplo, o YouTube, onde também foi colocado o vídeo da entrevista, da live, na realidade, se a gente for levar em consideração que uma parte dessas pessoas assistiu no YouTube e uma parte não teve possibilidade ainda de assistir, porque está lá gravado, pode assistir a qualquer momento, quantas pessoas de fora nós impactamos? Olha que bacana. E aí, vou dar um testemunho para vocês. Eu passei para algumas pessoas o vídeo, tá, que não são rotarianas. E coloquei lá, um momento, né, especial para todos nós, rotarianos, porque um brasileiro vai estar assumindo a presidência de Rotary Internacional. Logicamente, aquilo ali chamou a atenção das pessoas não rotarianas que foram assistir. E eu recebi vários depoimentos de não rotarianos dizendo como esse cidadão, que eles não conhecem, né, o Mário César, como ele está preparado para ser. E coisa bacana saber que vocês se interessam por assuntos que não necessariamente são do seu dia a dia. Vocês estão saindo do caminho, os rotarianos estão saindo do seu caminho para prestar serviço à sociedade. As pessoas dizendo, eu nunca imaginei que o Rotary pudesse fazer tanta coisa. Então, nós impactamos, através das redes sociais, um número enorme de pessoas e podemos impactar um número muito maior. E o que vem por aí é exatamente isso. Nós vamos preparar o ambiente para que a gente possa, cada vez mais, ter uma comunicação interna boa, e uma comunicação também com a sociedade muito boa. Uma pergunta que eu fiz logo no início, quando eu assumi a presidência da revista, foi a seguinte: nós temos, por exemplo, uma companheira nossa aqui da cidade do Rio de Janeiro, que é presidente de uma obra importante, que é a Obra do Berço. Tá? Por que não a Obra do Berço, quando fizer suas publicações, de alguma forma colocar lá nas hashtags dela, Rotary, etc, 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 como queira botar, Rotary, Rotary Clube, Revista Rotary, etc, e chamar a atenção para que a Obra do Berço é uma obra que tem conexão com o Rotary de uma forma ou de outra, da mesma forma que quando nós recebermos da Obra do Berço algum tipo de comunicação, a gente também possa dar algum tipo de divulgação por ser o quê? Um rotariano, uma rotariana, nesse caso especificamente, que está à frente daquela instituição. Pode ser na nossa revista? Não. Na revista não poderia ser. Mas a gente pode usar os canais digitais para fazer com que as pessoas tomem conhecimento. Fazendo o quê? Marcando. Nós marcaremos a Obra do Berço, a Obra do Berço marcará o Rotary. E você não precisa dar o aval, mas você passa para todos aqueles que tiverem interesse naquele assunto especificamente, seja ele um banco de cadeira de rodas, seja o atendimento e nutrição, etc., etc., para crianças recém-nascidas e até uma determinada idade, seja para atendimento a idosos, seja para atendimento a pessoas com qualquer tipo de deficiência. Basta que a gente faça uma marcação e todo mundo toma conhecimento. Então, a possibilidade que a gente tem de ampliar o número de colaboradores com Rotary, quer eles se tornem rotarianos, quer não, é muito grande. É muito grande.
E é dentro desse planejamento de tentar usar a revista e os canais da revista para aumentar a consciência social da nossa sociedade, né? Não uma consciência social do ponto de vista contributivo com a sociedade, mas uma consciência social de que existe um Rotary, que esse Rotary tem uma possibilidade de fazer coisas sensacionais quando une esforços. Esse é, vamos dizer assim, o caminho que a revista vai seguir. A revista, que eu falo, a revista e as suas mídias, vai seguir daqui para frente. Esse é o caminho que a revista tem que seguir daqui para frente. Porque se nós não seguirmos esse caminho, nós vamos ficando para trás. Os nossos, entre aspas, aí, concorrentes do ponto de vista de prestação de serviço à sociedade vão fazer o uso dessas mídias, já fazem uso dessas mídias, de uma forma diferenciada da nossa, e o nosso espaço fica menor. Então, o que a gente vai querer fazer com a revista? Fazer cada vez mais a comunicação entre rotarianos se torne mais ágil, se torne mais eficaz, e fazer com que, para não rotarianos, os nossos canais sejam exatamente a porta que vai dar entrada para aqueles que tiverem interesse, ou a janela que vai dar a visibilidade também para quem tiver interesse nos assuntos com os quais nós tratamos. E juntando, unindo forças, nós vamos conseguir ir mais longe, tá? Usando exatamente uma ferramenta que a gente tem, que começou, que foi o primeiro boletim do Rio de Janeiro, 1 ano e pouco depois do primeiro clube no Brasil ser estabelecido, ter sido fundado. Então, esse é o caminho que a gente pretende seguir daqui para frente com a revista, com as suas mídias, para que cada vez mais a gente atenda bem ao nosso público, com agilidade e comunicando cada vez melhor. Aí eu gostaria agora, se for permitido, Patrícia, Harrison, Dagmar, abrir para perguntas para não ficar só eu falando aqui. Pode ser? Pode, claro. Pode sim, está aberto. Inclusive, eu já quero debutar. Eu já quero falar sobre esse tema, que eu acho bastante interessante. A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre ele lá na reunião do Rio de Janeiro, né? Primeiro ponto, você mencionou a revista de 64, né? Vocês têm uma previsão, um projeto, uma coisa assim, eu sei que é difícil, né? Mas de digitalizar pelo menos as capas dos exemplares passados, porque eu acho que conta a história. Eu muito disso, eu gosto de ver a história. Ler Então, um pouquinho sobre a hoje, história. Harrison, o que é que nós temos? Nós temos microfilmado. Tá? Então, nós temos todas as edições da revista microfilmadas. Mas a microfilmagem não fica com a qualidade tão boa quanto a digitalização. Nós ainda não fizemos um orçamento para saber se cabe dentro da nossa previsão orçamentária fazer essa Certo. digitalização. Mas está no radar para a gente fazer o orçamento e verificar, porque tem que ser feito através da Biblioteca Nacional, pelo que eu fui informado, a gente teria que fazer através da Biblioteca Nacional, que é quem pode manusear essas revistas mais antigas sem que elas venham a ser danificadas. Perfeito. Mas a gente, sim, está no radar, mas a gente ainda não fez o orçamento, então não sabe quando a gente vai ter possibilidade de fazer essa digitalização. Mas é uma ideia a ser implementada o mais rapidamente possível. Agora, microfilmadas está tudo, então a ideia é que, pelo menos do ponto de vista de microfilmagem, existe uma preservação, mas a gente quer ir adiante, fazer a digitalização, sim. Perfeito. A segunda colocação é que, às vezes, não se dá devida importância a essa ferramenta que é a revista Rotary Brasil, né? Eu, conversando com os companheiros do clube, de vez em quando eu pego a revista para dar uma folhada, e eu ouço muito no meu, claro, em outros clubes, porque até eu já participei da comissão de projetos, né? Análise de projetos do distrito. Então a gente escuta muito que o clube, não tem projeto, não tem projeto. A revista ela acaba sendo uma fonte de inspiração, porque nela vários clubes compartilham as suas ideias, o que fizeram nas suas regiões, e eu acho que a gente pode, se não melhorar, fazer igual, mas vai estar fazendo bem, né? Então, acho que é uma continuidade que deve ser feita, e como você está falando, agilizar cada vez mais a veiculação das informações para que nós tenhamos acesso. Né? Então, a ideia da gente cada vez mais usar os canais digitais é exatamente para ter mais espaço para fazer essa apresentação dos projetos. Apresentações até pelos próprios clubes. Então, as últimas solicitações que eu tenho recebido, eu tenho sugerido que os clubes façam vídeos curtos de entre 2 minutos e 3 minutos, apresentando o que foi feito no projeto, para que a gente possa publicar nas mídias, porque é o que as pessoas estão querendo ver hoje.
Quando você escreve um texto muito bacana sobre um projeto, ele poderá ser lido, vai ficar ali, mas não vai ter o mesmo impacto que você colocar um videozinho que alguém vai assistir com muita rapidez. Então, o que eu tenho sugerido às pessoas é façam um vídeo, inclusive tenho mandado aqueles vídeos que foram preparados pelo pessoal do Rio Grande do Sul agora, nessa tragédia que aconteceu, e os vídeos ficaram muito bons, mostrando o que os rotarianos estavam fazendo. Então, não só nós precisamos viralizar aqueles vídeos, como eles servem de exemplo para mostrar como você pode fazer um roteiro onde as pessoas aparecem, os companheiros, né, dos clubes que estão trabalhando, todos vão aparecer no vídeo, mas vão aparecer rapidamente, e o principal, que é o serviço prestado, vai ser o cerne da comunicação ali naquele momento. Então, esse é um caminho que a gente pretende cada vez mais, vamos dizer assim, sugerir aos clubes que sigam. Se os clubes vão seguir ou não, a gente vai descobrir mais adiante. Mas eu acredito que sim, a gente vai conseguir seguir esse caminho. Em algum momento, a gente vai avançar bastante nele. Tá, ok, cara. Obrigado. Dagmar, tá contigo aí A as gente perguntas. tem agora deixa eu dar também o companheiro Tem o Rogério. Rogério, tem o Sérgio querendo falar. Quem mais? Sérgio, Para abrir a palavrinha depois... aqui, eu vou falar rapidinho. Ricardo, você sabe que eu trabalho nessa área de comunicação visual. Aquela entrevista com o Mário César foi impecável. Foi um trabalho maravilhoso que a revista fez, ultra profissional, entendeu? Eu fiquei, quer dizer, não participei atuando ali, mas fiquei orgulhoso. Foi em nível de Globo News e de qualquer outra boa emissora, entendeu? Então, aquilo ali, eu acho que foi um alento e teve muita visibilidade, né? Eu Uhum. assisti com muito prazer, fiquei ultra orgulhoso, foi um trabalho impecável, tá? Parabéns. Muito obrigado, Sérgio. E na medida em que o orçamento permita, a gente quer fazer outras semelhantes àquela, porque, logicamente, que a gente está naquele ambiente, juntos, cara a cara, né, conversando, sempre ajuda muito. Então, nós vamos fazer o possível para manter o mesmo nível, que a primeira, que foi via Zoom, já foi muito boa, né, quando a gente falou sobre a PTRF, que as outras, daqui para frente, a gente consiga manter o mesmo nível de, entre aspas, aí, né? Eu diria, modernidade, não até profissionalismo, porque nós não somos profissionais de comunicação, mas de modernidade, que é isso que a gente quer para a revista e é isso que a gente quer para o Rotary. A gente precisa mostrar ao mundo que o Rotary é moderno. Né? Então, isso aí é um caminho a ser seguido. Obrigado. Perfeito, obrigado. Agora nós vamos ouvir o companheiro Rogério Gomes, do RC de Caçapava, Jequitipá, depois a companheira Patrícia. Boa noite, companheiros. Boa Me noite. escutam bem? Desculpa só, legal. Agradecer primeiro a Patrícia pelo convite, o presidente Harrison, o presidente da Guimar, inclusive esteve visitando aqui o nosso clube na visita do governador. Prazer em revê-lo aí. Igualmente, Presidente Ricardo, bom, primeiro o acervo está disponível, né, no site, eu uso, a Érica colocou aí também. Em algumas reuniões eu até procuro levar algumas referências de boletins e revistas do Rotary nas reuniões que a gente tem. E a minha pergunta aqui é com relação exatamente às mídias sociais dos clubes, né? Cada clube tem o seu, e eu acho que um projeto interessante seria trabalhar um pouco um cross aí entre as mídias da revista e dos clubes. Você falou em marcar e tudo, né? Eu acho que isso é importante, mas esse cross de divulgação da revista, poder divulgar um projeto, do próprio clube poder divulgar uma notícia da revista é interessante, desde que seja na mídia social. Vocês têm alguma ideia já de como fazer isso, presidente? A ideia é que a gente vá ter canais dentro do nosso próprio site específicos para determinados tipos. Qual é a ideia básica? É que quando você procurar, por exemplo, meio ambiente, você chegando no nosso site, você entra direto em todas as notícias dos clubes sobre meio ambiente. Quando você quiser, por exemplo, falar sobre educação, a gente tem também no site um espaço específico para tudo que a gente tiver publicado sobre educação e o que estiver publicando no momento, o mais recente. Você vai começar pelo mais recente até chegar ao mais antigo. E aí você vai ter não só
as realizações, como ideias também do que foi feito, de como as coisas foram feitas. Nós temos exemplos que são fantásticos. Eu gosto aqui de dar um exemplo, e o Bem-vindo vai dizer, vai falar de novo, cadê o Bem-vindo? Vai falar de novo na Bahia, lá vai ele falar de novo na Bahia. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu repito sempre, do Rotary Clube da Bahia, que foi o meu primeiro clube. Tá? O Rotary Clube da Bahia desenvolveu um modelo de escola que é extremamente inteligente. Eles tinham o terreno e construíram uma pequena escola. Procuraram o governo do estado e disseram o seguinte, nós temos um espaço para escola onde você pode implantar uma escola sua. Tá? Mas é uma escola que o nome vai ser Escola Rotary e que nós vamos ter participação em como essa escola vai operar. Qual é basicamente a participação deles? Eles não entram, lógico, em currículo, eles não entram em nada que esteja diretamente ligado à operação da escola e, logicamente, exigências de MEC, etc, etc. Mas o diretor da escola é aprovado pelo clube. Então, a secretaria manda 3 nomes, né? As 3 pessoas vão lá, são, entre aspas, sabatinadas, tem um bate-papo, tem uma conversa e tal, e eles daqueles 3 escolhem um. Esse diretor fica devedor do clube. Concorda? No final das contas, o secretário mandou 3 nomes, mas o clube escolheu um, que foi o dele. Então, esse diretor, essa diretora, faz questão de ir ao clube semanalmente. Prestar contas e não se mostrar presente. Qualquer pergunta que faça, quer responder na mesma hora, porque sabe que, se por acaso desagradar, poderá ter problema. Tá? E com isso, a escola, que não era grande, quando eu conheci já era grande, mas no início não era grande, ela foi crescendo, 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 está com 3.200 alunos. É uma escola Rotary, o nome é Escola Rotary. Tá? Quantos rotarianos gastam com essa escola? Com a escola em si, nada. Mas o que é que os rotarianos fazem? Todo ano constroem alguma coisa dentro do terreno para que, em momento algum, o próprio governo do estado entenda que aquela escola é dele. Então, né, o diretor é escolhido pelo Rotary numa lista tríplice. Tá? Todo ano eles constroem mais alguma coisa. Dentro daquele terreno não tem só a escola estadual, tem Sebrae, tem Senai, tem Senac funcionando ali. Tá? Tudo em parceria. Ou seja, o clube faz a edificação, tá? E a operação ou é do Senai, ou é do Sebrae, ou é, né, do Sesc, ou é, né, de cada uma das instituições que queira participar. Então, esse tipo de modelo, a gente tem que falar sobre ele. Eu, inclusive, tomei a liberdade, porque eu não sou mais do Rotary Clube da Bahia, por isso eu estou dizendo que tomei a liberdade, de convidar o presidente Mário para ir lá mostrar com ele um projeto que um dia eu fiz parte. Né? Mas um dia eu fiz parte, não, minha contribuição foi 0. Né? Mas fiz parte daquele projeto. Então, vou ligar para o clube e vou dizer, ó, o presidente Mário está indo aí, vamos mostrar a escola, porque é o tipo do projeto que no mundo inteiro você pode usar, de uma parceria que, basicamente, hoje a gente chama de parceria pública-privada. Não é uma parceria pública-privada? É, só que o de empreendimento social. Por que não fazer coisas semelhantes a essa? Onde? Qual é a ideia do Rotary? É usar a inteligência que os rotarianos têm e os recursos que os rotarianos têm sem esvaziar o bolso do rotariano. Não é isso, é usar a inteligência e o recurso que ele tem, ele vai lá, monta um programa bacana, um programa legal, e segue daí em diante, sem o financiamento necessariamente ter que ser do Rotary. O Rotary Clube do Rio de Janeiro, já que eu falei no Rotary Clube da Bahia, teve aprovado há 2 semanas atrás, 3 semanas no máximo atrás, um Global Grants em moeda nacional, em torno de mais de 700 mil reais e menos de 800 mil reais, em torno de 770 mil reais, salvo engano. Tá? Esse projeto é um projeto para trabalhar com um conceito muito bacana, que é de família empresária. O que é a família empresária? Partindo do princípio de que as famílias muito pobres não vai trabalhar a mãe ou o pai, vai ter que botar os filhos juntos normalmente. Já que isso vai acontecer, vamos trabalhar com o que já acontece. E aí criar na família um entendimento de que os filhos não estão ali para, vamos dizer assim, em cima de cobranças terem que trabalhar. Os filhos vão fazer parte de um negócio familiar que é micro, que é absolutamente micro. Mas essa ideia é uma ideia que vale para o Brasil, vale, com todo respeito, né, para as nossas áreas mais sofridas, mais pobres de todo o país, das cidades grandes, etc, etc. Mas, com todo respeito também, vale para a Índia, vale para Bangladesh, vale para todo lugar. E é dessa forma que a gente
usando a inteligência, usando os recursos que a gente tem, a gente vai contribuir cada vez mais para a sociedade. Então, sim, a ideia é que a gente coloque, vamos dizer assim, esse repositório de projetos à disposição através do site. Então, você possa entrar lá e, se você tem interesse em educação, se você tem interesse em saúde, se você tem interesse em cada um dos assuntos, você possa encontrar o que os clubes vão nos mandar, que eles já fizeram, estão fazendo. Agora, logicamente, que a alimentação vai ter que ser dos clubes, porque nós não temos orçamento para pedir a, por exemplo, jornalistas ou, entre aspas, repórteres que vão fazer a cobertura. Isso a gente não tem condição, mas a gente pode receber. E receber da maneira como as pessoas hoje estão querendo assistir ou tomar conhecimento da informação. Tá? Se for num audiovisual, vamos colocar assim, através de filmes, etc., né? Mini-filmes e tal, TikToks da vida, etc., vai ser muito melhor. Vai ser muito mais bacana. Obrigado. Obrigado. Nós temos agora a Patrícia. Agora é sabatina, aí a coisa fica... Não, não é sabatina, não. É porque, assim, eu acho que valia a gente dar um passo atrás no que você tinha comentado sobre os conteúdos gravados na web. A revista Rotary sempre colocou a regra do jogo para publicitar os conteúdos lá. Da mesma forma, deve acontecer uma nova regra para vídeos. Uhum. Porque, por exemplo, se a revista sempre preconizou que nós não fizéssemos pose para mostrar as ações, né? Não aparecer tanto os rotarianos, mas mais a ação em si, no vídeo, essa captação ainda é mais delicada, porque muitas vezes nós estamos gravando e tem crianças próximas. E é delicadíssimo a gente colocar a imagem de criança na web hoje. Tem casos assim, da gente estar trabalhando, inclusive, e as mães deixarem as crianças bem à vontade, mas a conta vem depois. Uhum. Então, requer um certo cuidado da nossa parte em fazer essa captação de imagem. E, obviamente, uma edição depois, né? Mas, Ricardo, o que eu queria te falar buscando alternativas para trazer instrução rotárias para o clube, nós ousamos, eu e Marlene, tem o quê? 15 dias, né, Marlene? Não, tem uma semana, né, Marlene, que nós colocamos a ideia em prática. Nós fizemos um quiz num dia de companheirismo. E a revista foi mais que nunca de uma utilidade incrível para a formação desse quiz. Então, nós dividimos isso em 3 etapas, coisas sobre Rotary International, sobre o Rotary no Brasil e sobre o clube. Fizemos uma pequena salada, uma coletânea e fizemos uma grande brincadeira entre nós, criamos times, então. A revista Rotary, sem dúvida nenhuma, se você parar para ler, você descobre um novo Rotary. E através dessa brincadeira, a gente descobriu uma série de detalhes que sequer havia passado pela nossa cabeça. Então, todo e qualquer tipo de literatura ou videobooks, né, ou mesmo momentos nossos em ação, sem dúvida nenhuma tem um valor absurdo para a nossa história no Rotary. E eu queria saber de você o seguinte: e aí? Depois dos vídeos e depois das revistas, vamos ter podcast da Pois é. revista? Na realidade, nós já temos o podcast da revista, Uhum. contando a história em 10 episódios. Quem aqui já assistiu? Já ouviu, né? Na realidade. Eu assisti um. Aham. Eu assisti um com convidados, Bem-vindo. mas Quem eu mais? digo da revista Da mesmo, revista. da revista. Aham. Da revista, exatamente. Então, eu sugiro que quem ainda não teve contato com os nossos podcasts, que vá ouvi-los, porque é muito, muito, muito interessante. É a história contada por rotarianos de uma maneira, evidentemente, tem também uma profissional que é quem conduz os trabalhos, mas de uma maneira muito legal, muito gostosa de se ouvir. Tá? Os podcasts, o projeto podcast, nesse momento, ele não teve ainda continuidade. Tá? Ele é um Uhum. projeto que não é exatamente trivial, não é o dia a dia, não é o que nós fazemos no dia a dia. Então, precisa de uma preparação maior, até mesmo para os assuntos que vão ser abordados, como vão ser abordados. Então, ainda não, mas é possível que sim, dentro de algum tempo, né, que a gente continue com o projeto, porque ele é realmente um projeto muito bom e que, do ponto de vista histórico, tá, ele presta
ao que ele se propõe, se presta muito bem. Tá Né? Que você, certo. de certa forma, conhecia essa história. Eu te questionei isso porque a juventude, ela pode até, nem todos leem, mas todos eles escutam podcast como os antigos ouviam a rádio. Aham. Então, é uma maneira de entrar na cabecinha deles. É. Obrigada, Ricardo. E o que nós estamos querendo é atrair essa juventude, né? Exatamente. Atrair para o Rotaract, atrair para o Interact, Um porque esses podcast serão fazendo alguns dos comentário, rotarianos do futuro. comentando Podcast sobre é as rádio. ações, seria incrível. Podcast é rádio. Obrigado, companheira. Agora nós vamos ouvir a companheira Érica Roriz. Bom, boa noite, companheiros. E só para falar aqui com o Ricardo. Ricardo, tem todo esse acervo lá no ISU. Eu entrei no Rotary tem 4 anos e tudo que eu sei da revista é porque eu fui pesquisar lá. Então, assim, tem desde o 01 até o atual agora e é muito bacana a gente poder, né, tá levando isso para o clube. Meu clube não sabia, eu queria saber como é que funcionava, onde eu pegava maiores informações e eu fui para lá. E, assim, super indico outras pessoas também a irem, a conhecerem, porque é muito bacana você ver de onde começou, aonde chegou e aonde vamos chegar, né? Aham. Parabéns pelo seu trabalho, foi incrível lá com o Mário, realmente. Quem ainda não ouviu, ouça o podcast. É uma maneira que a gente tem aí de levar o Rotary de maneira leve, né, para outras pessoas. Muito bacana. Parabéns pelo E trabalho. você tocou num ponto aí que eu acho que é importantíssimo, que é o levar de maneira leve, né? Fazendo com que seja prazeroso, com que todo mundo entenda que participar do Rotary é prazeroso, né? Que é um prazer encontrar os amigos e não uma reunião a mais que você precisa ir dentro dos tantos compromissos que todo mundo já tem hoje. Obrigado. Obrigado, companheira. Agora nós vamos ouvir a companheira Kátia Renata. Boa noite a todos, é uma honra grande. O presidente da revista, o senhor já está adicionado no meu grupo, é uma honra enorme. Obrigado. Viu, eu vou falar uma coisa para você, você estava querendo saber, eu descobri uma coisa aqui, relativa à ditadura e relativa à revista. Eu vou sair do foco aqui, mas eu vou falar assim, um pedacinho, porque eu sei que se não é muita coisa, eles vão cortar minha cabeça aqui, peraí. Calma aí que eu vou achar. Ó, achei. Deixa eu ver aqui se está no ponto. 1967. Nos últimos 10 anos, o crescimento do número de rotarianos cresce 92%, com 19.246 companheiros associados e 570 clubes em 12 distritos do Brasil. O banqueiro e político mineiro José de Magalhães Lins, designado ministro das Relações Exteriores, que exerceu até 1969. Novembro é fundado o Rotary Clube de Ivapuã, no Paraná, com o primeiro presidente companheiro Sidney Cifone. Em 1968, são fundados os Rotary Clubes de Marília, Leste, Teófilo Otoni no Norte, Minas Gerais e Bagé Sul, no Rio Grande do Sul. Abril, numa terceira emissão, lança o selo postal comemorativo pelo centenário do nascimento de Paul Percy Harris. Então, tem bastante coisinha, sabe? Tem até o que o Médici mandou, sabe? Aí eu peguei, achei lá. Aí depois eu passo para você no particular, certinho. Mas deixa eu te falar, Kátia, na realidade o que eu disse foi o seguinte, eu peguei as edições, tanto de março, abril, maio, para ver como é que tinha se tratado o assunto. E, logicamente, não esperava encontrar política, como não encontrei. Mas você sentia que o ambiente estava... Porque as edições saíram normalmente, mas você sentia que o ambiente estava um pouco diferente. O que eu quis foi exatamente olhar como é que o Rotary se comportou naquele momento, porque a gente sabe que vários rotarianos tiveram uma importância muito grande em vários momentos da vida brasileira. Vou aqui dar um exemplo que, quando estávamos tratando da festa do centenário, eu repeti várias vezes. Nós tivemos um companheiro, o Rui Barreto, e o Rui, mais de uma vez, me falou a seguinte história, me contou a seguinte história. Ele disse que quando ele era presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro,
tá? Ele falava com o presidente Figueiredo, era o presidente naquela época, semanalmente. Uhum. E aí ele, pessoalmente, ligava para o presidente 2, 3 semanas, mas de vez em quando era o presidente que ligava para ele. Tá? Uhum. E ele ajudava o presidente a entender o que é que a sociedade estava vendo do governo e o que é que ele como presidente, poderia, para atender empresários, para atender sindicatos, etc., 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 poderia estar fazendo. Era uma troca de ideias, segundo ele, que era favorável para os dois lados. Tá? O Rui, quando Entendi. fazia isso, ele fazia também como rotariano. Era um presidente da Associação Comercial que era também rotariano e que, naquele momento, estava fazendo política, embora fosse uma política empresarial, não era política que a gente conhece, Entendi. legislativa, nem buscando cargo no executivo, Judiciária, mas essas coisas. mas era uma política empresarial que estava sendo feita ali, onde ele, com os valores de rotariano dele, também atuava. Então, ele ia até determinados pontos, não aceitava outros pontos. Ele disse, olha, mas conversava com o presidente semanalmente. E várias vezes era o presidente que me ligava, e não eu que ligava para ele. Tá? Um outro exemplo que eu dei também, naquela época do centenário, então se alguém já ouviu, por favor, me desculpe, foi a questão do impeachment de Collor. O impeachment de Collor levou um ano para acontecer, basicamente, porque ele foi buscar algumas pessoas que deram sustentação jurídica ao governo dele. E essas pessoas que ele foi buscar no Rotary. Tá? O ministro da Justiça ele foi buscar no Rotary, e aí uma série de outras pessoas que, vamos dizer assim, foram fazer parte da equipe, eram rotarianos. E essa sustentação foi dada até o ponto em que se viu que não se conseguiria mais dar sustentação. Mas exatamente para que não houvesse uma ruptura institucional. Entendi. Tá? Então, esse tipo de, vamos dizer assim, contribuição que o rotariano dá, a gente normalmente não tem ela, pelo menos na revista Rotary ou nos canais de Rotary, não tem ela anotada, não tem ela, vamos dizer assim, registrada, mas ela acontece. E aí, à medida em que a gente tem um pouco mais de liberdade com relação ao que a gente pode colocar, isso vai começar a aparecer também. Porque a gente nunca olha do ponto de vista, naquela época não se olhava do ponto de vista como rotarianos, do que os rotarianos estavam fazendo para dar sustentação ao governo, que havia necessidade que você desse, porque senão não sabia o que poderia acontecer. E você aí teve depois a transição, como ela aconteceu e tal. Mas o papel dos rotarianos foi muito importante. Então, esse tipo de ajuda que os rotarianos dão à sociedade, a gente normalmente não tem documentada, mas ela acontece o tempo todo. E aí, a gente está pegando esses dois exemplos especificamente, na época de Figueiredo, na época de Collor. Mas qualquer governo que você olhe, existe uma ajuda dada pelos rotarianos à governabilidade de uma maneira geral, que é sempre muito expressiva. Aqui e fora daqui também, tá? Acontece também em outros países. Mas olhando aqui o nosso horizonte. Ok, muito obrigada. Patrícia levantou a mão novamente. É só uma observação rápida. Eu não serei leviana em explicar, até porque não me vem à memória onde foi que eu li o conteúdo, mas eu vou buscar para te entregar. A mudança do Rotary, que deixamos de ser sócios para associados, também foi uma mola propulsora da política. E eu li isso, eu não lembro se foi em algum artigo lá na sede de vocês, mas foi algo que me impactou quando eu li o trecho. Eu não me lembro bem se era o nosso governo que havia proibido todo e qualquer tipo de uma nova criação de sócios, de grupos sócios. E aí o Rotary muda a nomenclatura para associado para não ser desenquadrado. E até hoje a gente ainda tem rotariano que diz que nós somos sócio representativo de forma errada, sem conhecer esse pedacinho da história. Mas eu gostaria de ter essa passagem mais clara na minha mente, mas acho que vale a pena a pesquisa. E isso está registrado porque a gente tem os boletins e a revista. Bom, vou fazer um comentário. Primeiro, parabenizar aí o companheiro Ricardo, excelente informação. Você é uma enciclopédia, entendeu? E eu achei muito legal toda essa evolução que aí você está
trabalhando aí para o crescimento da revista frente à mudança do mundo, né? Então, podcast, as mídias sociais, então, todas essas informações extremamente importantes, e eu acho que se isso for bem trabalhado junto aos clubes que recebem a sua revista, começar, não é, os clubes estarem aí nas mídias sociais também da revista, vai ser muito legal. Isso vai trazer um crescimento da revista significativo, né? Imagina que bater recorde com milhões de seguidores o Instagram da Revista Brasil, né? Então, acho que é bacana demais, está de parabéns. Não podia ser menos, não podia esperar menos de você, entendeu? Obrigado, Dagmar. Cara Obrigado. preparado em estratégia, então, obrigado aí pela contribuição, Ricardo. E, Dagmar, eu vou aqui dizer uma coisa que pode parecer um pouco de pretensão, mas eu gostaria de que no dia que o presidente Mário estiver para assumir a presidência de Rotary Internacional, nós, da revista Rotary Brasil, mas quando eu digo nós da revista Rotary Brasil, inclui todos os rotarianos brasileiros, possamos entregar a ele um modelo que já vai estar dando certo e que pode ser usado na comunicação no mundo inteiro, com, logicamente, pequenos ajustes aqui ou ali, mas que vai ser um modelo atualizado que pode ser usado em qualquer lugar. Esse aqui é o objetivo principal do que a gente está tentando fazer na revista. É entregar e dizer, olha, esse é o nosso modelo, ele está funcionando, você pode usar esse modelo em outros lugares, porque ele vai funcionar também, vai ajudar o crescimento do Rotary, através dessa comunicação que a gente está buscando fazer cada dia mais direta com o rotariano e com pessoas de fora do Rotary, da própria sociedade de uma maneira geral. Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Se não, a gente pode passar para o fechamento, Patrícia e Harrison. Então, Madalena, então a gente fecha aqui na Madalena. Boa noite, companheiros. Eu já tinha escutado falar que não era associado. Quando eu entrei para a Rotary, a gente usava, sempre foi associada representativa de Rotary Clube do Rio de Janeiro, o César Ramos, de Paulo Santen, do clube que você pertence, né? E aí alguém me diz assim, não, é porque agora mudou, mas nunca me disse aonde estavam as mudanças. Aí eu gostaria de pedir para a Patrícia para saber qual revista que está isso que eu quero ler. Porque são mudanças que vai fazer com que todos falem a mesma linguagem, porque o nosso companheiro Ricardo está falando é isso, né? A revista ela traz uma linguagem comum para todos, onde todos deveriam usar para que unificasse até mesmo aquilo que a gente fala em termos de protocolo, que a gente fala na hora da apresentação. Eu gostaria de saber qual a revista, se a Patrícia sabe onde assim, pelo menos assim, um ano antes, porque isso vem depois de 2013. Então, Madalena, eu vou fazer essa pesquisa direitinha. Se eu não achar nos meus guardados, eu vou ao Rio de Janeiro, porque eu tenho certeza do que eu li. Mas no site do Rotary, data de 2019. Só que esse comentário que eu li era coisa de 1970. Não era coisa de agora. Eu não entrei em 1970 em Rotary. Quando eu entrei, ainda se usava. Então, eu já entrei em 2008. Essa notinha, eu lembro que era algo bem lá atrás. Só que foi en passant. Agora, oficialmente, no site do Rotary, eu vou te mandar. O do site do Rotary eu tenho como te mandar. Ele foi datado de... Espera aí que tem uma datinha aqui. De 1º de julho de 19, tá? Eu te mando, pode deixar. Já era a época da pandemia? Não. Não, ainda não tinha começado. Começou em 20. Começou no final. 20. Porque realmente eu acho super bacana que haja uma linguagem comum. Porque aí nivela, né? É uma coisa que fica nivelada. Eu já tinha escutado falar, mas eu falei, gente, onde é que está isso? Preciso me mostrar. Obrigada, boa noite a todos e bom feriado, viu, gente? Obrigada, companheira Madalena.
Ricardo, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente Harrison, para que ele faça as considerações aí. Obrigado, Dagmar. Ricardo, reforçando aí o agradecimento da Dagmar. Ótimo a palestra, tá? E a gente está sendo bem feliz e assertivo, eu, Dagmar, e as pessoas que indicam palestrantes, porque a nossa régua está lá em cima, está ótimo, temas bons, de conteúdo, que servem para a instituição rotária. Então, reforço o agradecimento. Queria solicitar a companheira Seni, que ela está na sala, ela vai precisar se ausentar. Vai estar na sala. Ah, perdão. Certificado, por favor, Patrícia. Opa, obrigado. Então, certificado de agradecimento ao Sul-Leste, Rotary Clube Petrópolis, confere a Ricardo Franco Teixeira, presidente da revista Rotary Brasil, associado representativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro, o presente certificado em agradecimento pela palestra intitulada Revista Rotary Brasil, o que vem por aí, em reunião virtual dos clubes, Nova Iguaçu, 11 de outubro de 2023. O certificado segue assinado pelo companheiro Dagmar e por mim. Obrigado, Maravilha, Patrícia. obrigado. Bom, foi um prazer Eu muito queria- grande ter estado aqui com vocês. Quero me colocar à disposição. Quando qualquer um de vocês tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco na revista. Se estiver passando pelo centro da cidade, quiser fazer uma visita, eu e o Bem-vindo, eventualmente estaremos lá. E vamos nos falando aí rumo a esse centenário no ano que vem da revista Rotary Brasil. Eu quero a companheira Seni, que, por favor, fale sobre a estatística de hoje da nossa reunião. Ela acabou de pedir para sair. Companheiro Harrison, eu pedi a você, eu estou saindo para poder pegar o meu neto. Então, Marlene, você consegue fazer, por gentileza? Sim, Boa noite a consigo todos. sim. Boa noite a Obrigado. todos. Boa noite a todos. Na Boa noite. tribuna virtual, Ok. Marlene Almeida, associada representativa do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, classificação Advocacia Civil e Família, neste período exercendo a função de tesoureira. Hoje, para fazer a estatística. Eu só queria pedir permissão ao presidente para fazer só um esclarecimento rapidinho. Pois não? Eu não me recordo quando foi realmente que mudou de associado para sócio. O que acontece? De acordo com o Código Civil, da nova lei do Código Civil, associado, ele não tem vínculo empregatício nenhum, não tem vínculo de empresa, não tem vínculo de nada. Eu posso depois trazer a lei quando foi mudado isso. Já o sócio, ele tem lucros e empresas. Por isso foi diferenciado associado e sócio. Isso teve a mudança no Conselho de Legislação após a mudança do Código Civil. Foi uma mudança que teve no Código Civil, então o Rotary resolveu mudar de acordo com o Conselho de Legislação, porque associado não tem vínculo com nada, não tem vínculo empregatício. Sócio tem vínculo com empresas e vínculos empregatícios, então, por isso houve essa mudança. Por isso que a partir de, eu não sei exatamente qual foi a data, não consigo me lembrar agora, que mudou. Então, nós não somos mais sócio do Rotary, nós somos associados, porque nós não temos vínculo empregatício. Posso O que depois faz uma trazer qual foi a diferença, lei. uma boa advogada, hein, gente? Brincadeira! Opa, cada um tem seu acervo, rapaz. A gente tem o nosso. Brincadeira! Vou puxar uma advogada para esse clube aqui também, viu? Nova Iguaçu Leste é cultura, rapaz. Isso do livro. Bom, eu vou fazer a estatística. Foi só um esclarecimento, tá? Nós tivemos 18 clubes em nossa reunião presentes, nós tivemos um governador, nós tivemos 7 presidentes, um Rotaract e 2 distritos, companheiros de 2 distritos. E nós tivemos presente 28 companheiros nessa reunião. Muito obrigada a todos, desculpa aí pela quebra de protocolo, só queria esclarecer, e eu devolvo a palavra para o presidente Harrison. Ok, Não, Marlene. foi uma instrução. É isso aí. Obrigado pelo esclarecimento. Muito bom, muito bom. Bem, gente, chegamos ao fim. Você some. Aparece aí para me ver.
Bem, chegamos ao fim da nossa reunião, Eu acho. desejando... Ela comprou pão, tá? Se despede aí. Tá bom. Quem está falando? Quer falar alguma O coisa? João Bacana. Ah, tá. Não, é que nós chegamos em casa agora, aí a Gisele está saindo agora e eu vou esperar a reunião terminar, só isso. Então. Tá bom, tá Assisti certo. uma reunião no caminho de casa. Tá em casa, tá em casa. Então, chegamos ao final de mais uma reunião. Desejo a todos aí um bom feriado amanhã. Aqueles que puderem partir para as viagens, os passeios, vão com Deus e voltem com Ele, né? Aguardamos a todos aqueles que puderem, desejarem estar presentes conosco presencialmente na nossa reunião dia 18 de outubro, às 12h30, no restaurante La Doce Vita. Estamos lá de portas abertas. Então, sob o lema Cris Pensa no Mundo, eu declaro a reunião de hoje encerrada. Show de bola, presidente. Parabéns. Parabéns, presidente. Muito obrigado aí por todos os companheiros que tiveram conosco.